sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o terceiro programa da série que está sendo produzida pelo Delta V, um programa da Casa Azul Ventures com apoio do BNB, o Banco do Nordeste do Brasil, que esse ano está acelerando 60 startups nordestinas. A gente tem aí 30 startups do módulo de ideação e 30 startups do módulo de tração dentro do programa Delta V. Essas soluções elas foram selecionadas entre mais de 160 empresas que se inscreveram no programa. A gente tem aí empresas na área da educação, de fintech, biotecnologia, cidades inteligentes. Então vamos aprender juntos aqui como a gente pode desenvolver melhor as soluções de vocês, para além das mentorias, workshops, masterclasses que vocês estão passando aí ao longo dessa jornada de 7 meses e que está quase chegando aí na fase final. Em dezembro, a gente tem aí o momento final do Delta V com a premiação que pode chegar ao valor de R$300 mil. No dia de hoje, a gente vai falar sobre a importância dos bancos de fomento, o famoso Venture Capital, para o ecossistema de inovação do Nordeste. E nossos convidados de hoje para conversar sobre isso é a minha xará, que já tem aqui quase um crachá da Casa Azul Ventures, Amanda Coutinho, Managing Partner na Ace Outlier Capital, gestora especializada em Corporate Venture Capital. Tudo bem, Amanda? Me escuta bem? Tudo bem, te escuto super bem. Feliz em estar aqui com vocês. Maravilha, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. E a gente também está com o diretor de planejamento do BNB, do Banco do Nordeste, o Aldemir Freire. Me escuta, Aldemir? Escuto perfeitamente, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Estamos todos em casa, né, que a gente tem a Ace aí, que é um parceiro, e o Banco do Nordeste, que está sendo o financiador do programa Delta V. Bom, hoje a gente vai falar sobre a importância dos bancos de fomento, né? E eu já começo assim com uma pergunta: é exagero afirmar que o futuro das startups passam por iniciativas de aceleração com recursos de fomento? A gente pode começar pela Amanda respondendo, começando aqui pelas mulheres e também em ordem alfabética. É exagero, Amanda, dizer isso? Eu acho que os bancos de fomento eles têm, de fato, um papel fundamental para acelerar o crescimento desse ecossistema aqui no Brasil. Mas a gente fez uma pesquisa recente, né? E a gente percebeu que mais da metade dos empreendedores de startups, eles crescem a empresa sem levantar capital, então o que a gente chama de bootstrap. Então é super possível, factível, né? Empreendedor é resiliente, é super factível que ele construa a empresa sem o venture capital, mas a gente percebe que existe uma relação entre acesso a capital e o crescimento e o boom de ecossistemas de inovação. Tem casos grandes, conhecidos, né? Por exemplo, o Vale do Silício se desenvolveu muito rapidamente a partir lá da influência de venture capitals que atuavam na região. Então, eles são capazes de trazer uma aceleração, mas é super factível também que esses empreendedores cresçam sem o acesso a investimento direto. Suas considerações, Aldemir? Olha, eu acho que é possível o crescimento, mas para escalar a nível maior, se tornar uma empresa grande, eu acho que aí não é só a questão de startups. Qualquer empresa, ela, para o seu crescimento, ela necessariamente vai precisar de aportes, não estou dizendo necessariamente de aporte direto de capital, mas ela vai sim precisar de recursos de terceiros, quer como, né, aplicações de capital direto, mas quer também como vias de financiamento. O banco atua principalmente, o banco é um agente financeiro, ele atua principalmente como financiador do desenvolvimento da região Nordeste, mas procura também, além de atuar como agente financeiro, atuar também dando suporte em outras esferas, como a questão que você, né, da aceleração. Na verdade, nós não estamos acelerando, não é só 60, não, estamos acelerando 60 com vocês da Casa Azul, mas ao todo
o nosso edital é para acelerar 300 startups aqui no Nordeste, em torno de 8 milhões de reais que a gente está aplicando nesse edital. Quando eu falei 60, eu falei só da gente aqui, né? Só da Casa Azul aí, que foi uma das vencedoras aí desse edital do Fundesc. E quais são os caminhos, gente, para captar com sucesso? Quais são as dicas que vocês dariam para os nossos representantes para que eles consigam, né, captar esses recursos? Acho que começa com explorar um mercado que tem alto crescimento, que tem um tamanho de mercado alcançável grande o suficiente para essa empresa ser escalável. Essa empresa ela precisa resolver um problema real, uma dor que usuários de fato têm e que estão dispostos a pagar por isso, né? Que monetize essa startup, que ela consiga entrar ali numa fase de tração acelerada. E, para além disso, esses empreendedores eles precisam ter uma conexão grande com esse problema, serem especialistas, serem as pessoas certas para resolver esse problema. Eles precisam demonstrar que elas têm o background técnico para conseguir levar essa solução adiante e que tem uma paixão por aquilo de alguma forma move ela, porque o caminho não é o mais fácil, né? Então, ela precisa ser bastante resiliente aí ao longo desse processo. Essas são algumas das características que nós olhamos, assim, quando a gente vai decidir por financiar ou não uma empresa. Olha, eu acho que tem mais de uma forma de você ter acesso a esse capital, né? Você tem desde, né, a participação direta de outras pessoas físicas, como que resolvam aportar junto né, com o empreendedor, mas também você tem que bater portas de fundos de investimento. Você já tem alguns fundos de investimento sendo levantados aí no mercado nacional para proporcionar isso. E eu acho que um mercado um pouco mais que não é fácil nesse primeiro momento, inclusive o banco tem uma linha de crédito aí para startups, mas que inclusive a gente está remodelando esse programa, porque, no geral, você ter acesso a financiamento, muitas vezes você precisa de garantias reais, que muitas vezes o pequeno empreendedor não tem. Então, você ter acesso a esse mercado de capital nesse primeiro momento, ele não é fácil. Essa linha de crédito que a gente tem para financiamento das startups, por isso que a gente está fazendo essa reorientação aí, estamos fazendo um remodelamento para ver se a gente facilita o acesso. A gente financiou em torno de R$ 1.600.000 nos últimos 4 anos, mas é um volume pequeno. Para você ter ideia, o banco financiou, nesse mesmo período, em inovação toda no Nordeste, R$ 1.600.000.000 somente esse ano, na verdade. Só esse ano a gente investiu no FNE Inovação R$ 1.600.000, que é tudo que a gente, no primeiro semestre, tudo que a gente, é equivalente a tudo que a gente financiou o ano passado em 2022. Então, a gente deve caminhar esse ano aí para mais de 3 bilhões em inovação. Todavia, o volume para startups, mesmo a gente tendo uma linha, é pequena, porque você tem pequenas empresas que têm mais dificuldades de ter acesso a linhas de financiamento. Daí também a necessidade de se procurar outros funds, né, que não financiamento, através de aporte de capital, para que você possa escalar. Ou, né, como a Amanda citou anteriormente, você ser capaz de crescer a partir de suas próprias fontes internas de recursos. Mas aí é preciso que você esteja realmente no mercado que lhe dê essa possibilidade, ou que já lhe tenha a capacidade de gerar receita suficiente e resultado suficiente para que você vá reinvestindo e ampliando a sua participação no mercado. Falando em mercado, gente, vocês conseguem me dizer quais são os setores produtivos ou as atividades econômicas que estão aí se destacando dentro dessas soluções que as startups estão trazendo? Quais são as tendências para 2024?
Eu acho que vou falar o óbvio, né? A palavra que está todo dia aí na mídia hoje, existe um foco muito grande do capital de risco em financiar a nova onda de inovação tecnológica que a gente vê como sendo baseada na inteligência artificial, então todo tipo de startup que está associada a isso. É, mas, assim, a gente tem diversos problemas no Brasil, diversos problemas no mundo que, que tem um tamanho de mercado alcançável gigantesco e que são altamente exploráveis. Aqui no Brasil, a gente começou explorando startups que resolviam o problema de acesso a, 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 ao banco, né? Então, a gente tinha grandes bancos que de alguma forma monopolizavam os serviços. A gente veio com o surgimento de algumas fintechs. Hoje as fintechs são a grande maioria das startups no Brasil, são as que dominam aí o número de startups estão em fintechs. Mas aí, diferentemente, no ecossistema do Nordeste, a gente vê que, diferentemente olhando para o Brasil, EdTechs e HealthTechs são os grandes segmentos explorados por startups nordestinas, e que eu acho que resolvem dores latentes que esses empreendedores veem oportunidades de trabalhar. Acho que a gente pode olhar para macro tendências, mas a gente sempre vai voltar para explorar dores reais, dores que a população tem e que está disposta a pagar por isso. Olha, eu acho, se eu tivesse fazendo a entrevista, eu que retomava você, por exemplo, qual é o perfil das 60 empresas que vocês da Delta estão acelerando agora, né? Por exemplo, mas eu acho que há muitas áreas aí disponíveis, desde o setor agropecuário, o setor de serviços. A gente, mesmo no banco, por exemplo, os serviços financeiros para as instituições, não é só os serviços financeiros para fora, mas os serviços financeiros para as instituições financeiras também. Por exemplo, a gente no banco agora vai fazer contratações diretas de startups, a gente está fazendo aí um contrato aí em que a gente vai levar ao mercado os nossos problemas, as nossas dificuldades e vai pedir, né? Vai pedir soluções de startups para problemas específicos e vamos contratar esses serviços especificamente. Então, eu acho que há uma grande, não sei se setor, mas eu acho que é a mesma coisa que acontece com o banco e acontece com outras instituições financeiras. Eu acho que há um mercado não só para o consumidor final, mas para as empresas muito grande, de necessidade de prestação de serviço para empresas, que eu acho que em qualquer área que você imaginar, há uma demanda muito grande. Eu tiro isso por a gente aqui. A gente vive hoje, a gente olha várias soluções, a gente tem soluções tecnológicas próprias do banco, que a gente mesmo cria para resolver os nossos problemas, mas a gente está avaliando que agora, com a lei das startups, que é preciso, que permite que a gente tenha novas formas de contratações, né, para a lei da 866. Então, eu acho que eu olho para o que a gente demanda aqui, eu olho para os problemas que nós temos. Só para você ter uma ideia, a gente fez um levantamento recentemente e a gente estava com uma demanda mais ou menos de 99 soluções, soluções tecnológicas que a gente precisa, por exemplo, adquirir agora. E uma das nossas discussões dessas 99 soluções, quantas nós temos condições de atender a gente sozinho no banco, a gente mesmo fazer essas soluções caseiras internas, mas quantas é mais viável a gente contratar essa solução externa, que muitas dessas soluções, pode ser que algumas já tenha solução de mercado, mas tem algumas que não existe solução de mercado. É preciso que você construa essa solução. Então, eu acho que existe muito, é uma experiência bastante interessante que a gente vai inaugurar em breve, eu acho que a partir do próximo ano, a partir do próximo ano não, talvez a partir do próximo mês a gente já inaugure, que é uma experiência interessante, que é a gente levar os problemas
para as startups, a gente levar os problemas e elas trazerem a solução, a gente vai dizer quanto está disponível a pagar por isso, é um serviço, né? Então, eu acho que esses serviços prestados à empresa, eu olho aqui para a gente, do banco, eu devo imaginar que existam inúmeras empresas aí que também têm dificuldades de serviço. E muitas vezes acho que é um serviço interessante, inclusive, é você conseguir, né, mediar o encontro entre a gente, né, demandadores de soluções e aquilo que vai oferecer essas soluções. Na verdade, nós estamos contratando um serviço semelhante aí, nós estamos contratando um serviço desse, quer dizer, nós vamos ter alguém que vai levar as nossas demandas para essas empresas, porque tem um banco de dados de impressão. Nós já estamos fazendo, inclusive, essa contratação num ambiente, né, inovador. Então, eu sem querer, não tenho capacidade de dizer quais são as tendências dos próximos anos, mas eu olho para essa nossa dificuldade do banco interno e imagino que isso é uma dificuldade geral e acho que é um mercado aí a ser absorvido e um mercado com grande potencial, dado que no país tem literalmente milhões de empresas. Eu acho que o Aldemir tocou num ponto interessante. Os grandes bancos, eles começaram esses programas de inovação aberta, né? Que é quando eu tenho uma dor, eu vou, em vez de investir e construir isso do zero aqui dentro de casa, eu contrato uma outra startup antes das outras grandes organizações, por dois motivos, porque eram dores latentes, existia ali já soluções que poderiam se plugar diretamente, e também porque estavam sofrendo num ambiente altamente competitivo já com essas startups, né? Então precisavam se mudar a isso. Mas já tem programas aí com mais de 4 anos. A gente, por exemplo, aqui dentro da ACE, a gente toca um programa que é do BTG, que é o Boost Lab, que a gente já conectou mais de 500 startups aí ao banco. Alguns deles acabaram vindo a ser investidos, alguns deles trouxeram novos negócios em conjunto com o banco, alguns deles viraram fornecedores de serviço. Então, todo esse fomento acabou ajudando com que essas fintechs se consolidassem, né? E grande parte do ecossistema hoje brasileiro é voltado não para olhar para o consumidor direto, mas para o que a gente chama de B2B, que é uma startup querendo vender para uma outra grande empresa, porque existe todo um mercado que tem interesse por essa solução tecnológica e que ajudaria essas empresas a serem cada vez mais eficientes. Maravilha, gente. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para continuar esse debate. Não sai daí.